Olá! Esse vídeo é um dos vídeos mais pedidos da história desse canal. E eu já explico pra você porque ele demorou tanto pra sair. Mas, só pra já introduzir pra você, livros de maternidade que eu tenho pra recomendar. Então deixa eu começar falando por que esse vídeo demorou tanto pra sair. As pessoas me pedem, que livro tu recomenda? Que livro recomenda pra quem engravidou, pra quem é mãe, quem quer estudar mais? Livros de maternidade. E eu sempre tive dificuldade de falar disso porque não tem um livro que eu vou dizer, leia esse livro, que esse livro aqui é muito incrível. Leia esses dois livros aqui, que esses aqui vão complementar tudo. Porque o universo da maternidade é um universo, é gigantesco e tem muita coisa que a gente pode estudar, que a gente pode aprender e muitos aspectos diferentes que a gente pode se aprofundar ou não. Então eu sempre tive muita dificuldade de saber o que eu vou recomendar, o que aquela pessoa tá precisando naquele momento, sabe? Talvez para uma pessoa um livro sobre parto vai fazer sentido, talvez outra pessoa prefira não saber muita coisa sobre isso, então eu sempre achei muito difícil. Mas resolvi então fazer um compilado separado por alguns temas de alguns livros que eu li, alguns que eu acho que pode acrescentar de assuntos mais gerais e de assuntos mais específicos também. Queria também dizer que o que eu aprendo não é necessariamente só por livros, tá? Livros são legais porque às vezes estão estruturados, começo, meio e fim, mas muitas vezes eu tenho uma curiosidade específica sobre um assunto e eu consumo conteúdo sobre aquele assunto que não necessariamente estão em livros. Então, por exemplo, quando eu tive o parto da minha segunda filha, da Júlia, antes do parto, né, que eu recebi uma recomendação do médico de fazer cesárea e tal, não tinha um livro que eu pudesse ler que fosse me clarear as ideias pra ver se aquilo realmente fazia sentido. Então eu fui lá no Google, pesquisei pra saber o que existia de pesquisa científica, revisão bibliográfica sobre... É um assunto muito específico, sabe? De outros assuntos também. Às vezes eu vejo alguém na internet falando assim, porque chupeta é isso, porque chupeta é aquilo. E aí, ao invés de ficar pensando, tal pessoa falou isso é porque deve ser verdade, não, eu abro o Google ali, vou atrás de pesquisas científicas e leio as conclusões das pesquisas, as metodologias delas pra ver o que eu acho que faz sentido pra eu concluir por mim. Vejo recomendação de órgãos de saúde, enfim. Esse compilado de coisas também que eu aprendi, eles não vieram só de livros, por isso que eu queria trazer esse parênteses assim pra vocês já mesmo antes de começar. E todos esses pontos foram motivadores para eu criar o meu curso Essencial da Maternidade, que eu coloquei todo esse meu conhecimento que eu fui pescando um pouco aqui, um pouco ali, pegando de vários livros. Sabe quando a gente faz uma dissertação de mestrado? Eu fiz mestrado, né? Então eu sei que a gente vai pegando um pouquinho de uma bibliografia aqui e vai usando aquilo de referência, usa um pouquinho de referência aqui, um estudo aqui, outro ali, um livro aqui, outro ali, e aí a gente monta um conhecimento estruturado. Foi isso que eu fiz quando eu montei esse curso. Então por isso que, se eu fosse recomendar pra vocês uma coisa só pra fazer, façam o meu curso. Mas vim aqui nesse vídeo falar sobre alguns desses livros que me ajudaram na minha caminhada e que eu acho que pode ajudar alguns de vocês, dependendo qual é o objetivo que vocês buscam quando vocês estão buscando o livro, e qual a temática e qual é o caminho de cada um de vocês, tá? Como eu falei, eu fui aprendendo sobre maternidade, estudando e lendo livros conforme os temas foram se apresentando na minha vida. Continuo fazendo isso até hoje. Então, o primeiro dos temas que eu fui ler e estudar foi sobre gravidez, quando eu engravidei. Tem pessoas que vão engravidar e querem saber algumas informações básicas e deu. Eu sou a pessoa que vai gostar de entender cada fase e o que tá acontecendo. Então, eu comprei um livro que ele era bem detalhado por fases, tá? Deixa eu pegar ele aqui. É um bem classicão, básico, que esperar quando você está esperando. Ele é bem detalhado, ele é bem grande, assim, sabe? E ele vai falando semana a semana o que acontece no corpo da mulher. Pra quem quiser saber desses detalhes, é legal. Ele também fala de todas as possíveis problemas e complicações e detalhes diferentes que pode ter. E, obviamente, que eu não li ele todo. Eu usava ele, assim, como referência pra eu ter uma ideia. O que tá acontecendo agora? Será? Aí eu ia lá e dava uma lida. Sintomas que podem ser comuns em cada fase, ou que sintomas que acontecem. Eu descobri muita coisa, eu aprendia muito, especialmente na minha primeira gravidez. Na segunda, nem olhei pra ele. Na segunda gravidez, eu já sei mais ou menos o que acontece, o que é tudo normal, então eu não olhei mais. Pra quem, assim, tem curiosidade de saber detalhes, quer aprender muito, acho que vale. Mas é pra todo mundo? Acho que não. Acho que não precisa pra muita gente, porque tem bastante informação aqui que não precisa saber de verdade, assim, sabe? Não faz tanta diferença a gente saber todos os detalhes de todas as... Por exemplo, assim, sei lá, eu abri aqui uma página aqui que fala bebê pélvico, né? Que é quando o bebê tá sentado. Quais são os cenários, o que acontece, que tipo de parto é recomendado ou não, até quando o bebê pode virar ou não, o que pode ser feito pra... Eu não li sobre isso, porque não foi a minha situação. Então é isso, ele tem essas informações, caso você tenha alguma dessas informações queira consultar, ele tem esse detalhe. Mas não precisa ler, muito menos precisa ler todo o livro, tá?
Aí, depois da gestação, veio o parto. Aí, óbvio que eu li livros sobre parto também. E aí eu li 2 livros, eu acho. Pesquisei bastante outras coisas também, tá? Mas o que eu li de livro foi um livro de hypnobirthing. Eu vou deixar qual foi aqui do lado. Na época eu gostei. Eu não sei hoje, sabendo tudo que eu aprendi depois, o que eu pensaria lendo o livro de novo. Mas na época eu gostei, eu achei que fazia sentido. Ele fala muito de usar a tua mente a teu favor na hora do parto e da meditação, assim, de como tu estar tranquilo no parto pode te ajudar a ter um parto natural ou alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não tenho ele físico porque eu li, eu não lembro se foi no Audible ou se eu li ele, tá? Mas eu vou colocar aqui qual é. Eu não sei tanto se eu recomendo. Na época eu gostei, mas enfim, não sei tanto se eu recomendo ele. Um livro que eu li e que eu gostei muito e que eu recomendo, especialmente pra quem mora aqui no Reino Unido, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Your No Guilt Pregnancy Plan. Mas esse aqui, ele é de uma autora, Rebecca Schiller. Ela é uma autora que ela era midwife, que ela era... Como é que fala em português? Enfermeira obstétrica, eu acho que fala, né? Não tenho certeza. Mas ele é bom pra quem mora aqui, porque ele fala muito sobre o sistema de saúde daqui, como é que ele funciona. Ela foi midwife por muito tempo, ou é midwife ainda, e aí ela falou todas as coisas que você precisa saber dos seus direitos, do que você pode ou não pode reivindicar quando você tá no sistema de saúde, de como geralmente acontece as opções que tem de ter parto em casa, em birth center, em hospital, enfim. Pra quem mora aqui, eu acho bem legal. Pra galera do Brasil, eu acho que não faz muito sentido, porque o sistema aí é diferente, as condições são diferentes, e eu também não tenho pra indicar nada com relação a isso. De livro, né? Se quiserem assistir o documentário O Renascimento do Parto, acho que tem 2 ou 3, se não me engano, eu acho que eu vi 2. Ele é brasileiro e é bem interessante, assim, com relação a isso, mas é documentário, né? Não é livro. Depois disso, a gente vai para assuntos mais específicos de depois do bebê nascer, né? E aí a gente abre aí um leque de universo de possibilidades. Das primeiras questões ali que a gente se depara é a amamentação. Eu não li, eu acho que nem um livro específico sobre amamentação. Tem alguns aqui, esse leite fraco aqui, ó. Eu li algumas coisinhas assim soltas, mas eu já tinha lido tanto sobre amamentação quando eu ganhei esse livro que pra mim era tudo repetido já, né? Mas eu estudei muito sobre amamentação, como eu tive dificuldade. Mas os meus estudos não foram de livros. Eu fiz uns 3 cursos de amamentação, li muito de conteúdo que eu achei na internet. Então, como eu falei, não necessariamente vem de livro. Então, não tem um livro pra indicar de amamentação específico, assim, esse livro sim, eu li, gostei, fez muita diferença. Em compensação, sobre sono de bebê, que é outra das primeiras questões, eu li esse livro aqui, ó. Este não é mais um livro sobre sono, da Mariana Castaman, e eu amei, eu recomendo pra todo mundo esse aqui, porque ele não é, como diz o nome, só um livro sobre sono. Ele fala muito de desenvolvimento infantil, da importância dos cuidados com a criança, teoria do apego. Ele não faz um treinamento sobre o sono, digamos assim, que tu, faça isso aqui, cronometrado, deixa a criança chorando, sei lá, qualquer coisa assim, e você vai conseguir esse resultado. Não, é ao contrário. Ele fala das questões e dos problemas de a gente deixar uma criança chorando, de fazer esses treinamentos rigorosos sobre o sono, explica a parte neurológica da criança, do desenvolvimento de cada fase, e ele fala de uma maneira bem evidenciada com estudos sobre sono infantil. Eu achei ele muito bom, então quem quiser ler sobre sono infantil, eu recomendo esse aqui, tá? Eu não li ele na época da Alice, eu fui ler ele quando a Júlia tinha recém-nascido, e ele foi bem útil pra algumas fases, assim, e pra minha compreensão de algumas coisas, assim. Muita coisa eu já sabia, né, porque eu já tava na segunda filha, eu já tinha lido, mas ele é muito completinho, eu achei que realmente valeu a pena. Aí, pra entender outras coisas com evidências científicas, tem 2 livros que eu li que eu acho que me ajudaram a entender o que existia já de evidência sobre alguns assuntos específicos, assim, de desenvolvimento infantil, de cérebro, especialmente a parte de desenvolvimento cerebral. Eu acho que tem um livro, esse aqui, ó, What Every Parent Needs to Know. Esse não tem em português, mas acho que não tem. Ele é bem ilustrativo, assim, ele é bem pra explicar a parte cerebral mesmo e o que a ciência fala de algumas questões relacionadas ao desenvolvimento e ao explicar o que tem por trás, né? O porquê que a criança reage de um jeito, como é que funciona o cérebro dela e que atitudes a gente pode fazer com relação a isso. Eu acho que eu nem li ele todo, eu fui lendo conforme, né, as situações se apresentavam pra entender alguns aspectos, assim, né, porque ele também é bem grossinho e às vezes tu não tá interessada muito naquela fase, em algum determinado assunto, e depois essa fase se apresenta, porque a criança vai crescendo, né. Às vezes a gente lê uma coisa que é lá da frente, às vezes não faz muito sentido pra gente ainda, e a gente deixa pra ler depois, então vou acompanhando. Eu não gosto muito de antecipar, não tô lendo coisa de adolescência agora, eu não sei muita coisa sobre adolescência ainda, mas eu espero estar chegando em fases, sim, que as questões vão se apresentando pra mim e eu procuro ler mais e entender mais de acordo com cada fase, mas cada um faz aí como é que prefere, né, tem gente que já prefere saber
tudo já antes, pra pelo menos ter uma ideia do que espera depois, né? Além disso, tem um outro que eu li, ele não é físico, porque eu li ele no Kindle, mas eu vou colocar a capinha dele aqui também, que é Science of Mom. Ele também não tem em português, eu li ele em inglês. Eu tenho uns poréns pra indicar ele, mas eu tô trazendo aqui coisas que eu li que não necessariamente eu acho que vale pra todo mundo, tá? Mas que eu tirei alguns aprendizados. Esse do Science of Mom, eu acho que uma das partes que é mais relevante, assim, pro público em geral, é porque no início do livro, ela se dedicou a explicar como tu vê um artigo científico, uma pesquisa científica e avalia se aquilo tem uma validade não, mas se tem uma evidência forte ou não, como tu analisar isso, ou qual a diferença entre tu analisar mesmo que seja uma publicação científica, tem muita diferença entre tu pegar uma análise de caso, ou tu pegar um estudo randomizado, ou tu pegar uma revisão bibliográfica que considera não sei quantos estudos, sabe? Então ela explica essas diferenças entre pesquisas científicas pra gente conseguir olhar com um senso mais crítico pra quando a gente tá vendo esse tipo de evidência. Então eu achei que é bem válido, assim, pra quem não tá muito acostumado a olhar pra artigos científicos e quer aprender um pouco mais. Esse começo desse livro dela, principalmente, ela fala muito disso. Depois ela pega aspectos de sono, de amamentação e alimentação, introdução alimentar. Algumas partes eu achei bem interessantes os pontos que ela levantou, eu aprendi algumas coisas ali. Outras eu achei que ela pegou uns pontos meio controversos, que ela analisou de uma maneira que eu achei que ela não podia concluir o que ela concluiu, que eu conheço outros estudos que poderiam indicar outros resultados diferentes do que ela disse. Eu indico ele, mas com ressalvas, tá? Mas ele é interessante pra gente ver alguns outros pontos de vista. Eu acho que é bom a gente olhar pontos de vista de coisas polêmicas ou não tão polêmicas, né? Mas pontos de vista diferentes, às vezes, de situações que a gente vê muito se falar por aí, pra gente tirar nossas conclusões e ter o nosso senso crítico. Então, por exemplo, se eu só consumo conteúdo de pessoas que falam, por exemplo, de parto natural e que cesárea horrível, parto natural, que só deveria isso acontecer, eu posso estar vendo os pontos da pessoa ali, e muitas vezes os pontos dela são válidos e existem mesmo, mas a opinião delas pode estar enviesada e deixando de perceber outros pontos que contradizem o que elas querem defender, sabe? Então, às vezes uma bandeira de um parto natural, tô pegando o exemplo do parto natural, tá? Mas uma bandeira do parto natural, às vezes, quando é muito forte, ela pode acabar deixando de olhar outros pontos que são importantes também a serem considerados por causa da bandeira. E eu acho que as bandeiras são importantes às vezes porque a gente precisa mudar algumas culturas que se normalizaram, que não deveria normalizar, como essa questão da normalização tão grande de cesáreas, mas eu acho que às vezes quem defende muito isso, às vezes acaba tendo uma visão mais enviesada. É isso que eu queria dizer. Então é bom a gente olhar outros aspectos, olhar a gente mesmo para as pesquisas, e não só seguir a opinião das pessoas, sabe? Então eu acho que esse tipo de approach de tu pegar vários aspectos diferentes, mesmo de questões polêmicas ou de questões que tem muitas bandeiras levantadas, te ajuda a ter o seu senso crítico e fazer seu próprio filtro, tá? Mas para isso é importante você consiga entender esse tipo de estudo científico e esse tipo de artigo, e eu acho que esse livro ajuda um pouco. Enfim, essas são questões mais genéricas, assim, de questões de amamentação, sono, essas questões, assim, dos primeiros meses, digamos assim, do bebê. Eu acho que o What Every Parent Needs to Know fala muito em birras também, dessa parte de comportamento de criança. Mas aí quando a gente vai pra parte de educação, aí já abre um leque grande de outros tipos de livros também, que tem uma quantidade muito grande de livros, se vocês forem pesquisar, muitos livros bons, inclusive, no mercado. Que eu li e que eu posso recomendar pra vocês? Livro fácil de ler também, porque eu acho que esse último que eu falei agora, os dois últimos eu acho que eles não são muito fáceis, eles são muito mais técnicos. Por isso que eu falei que às vezes não serve pra todas as pessoas, tá? Se você quer um livro, livros mais fáceis de ler, tem outras opções de livros aí. Ó, O Poder do Apego é da Julieta Franco. Ela compilou vários estudos de pesquisadores famosos e ela evidencia isso tudo no livro, mas a linguagem dela é muito acessível, então por isso que eu falei, se você for ler A Teoria do Apego do Bowlby, provavelmente vai ser difícil de tu absorver ou compreender, porque é uma linguagem muito mais técnica, muito mais teórica, né, e mais antiga até, né, então não é uma linguagem tão acessível para todo mundo, mas aí você pega uma pessoa que fez esse compilado e transforma numa linguagem mais acessível, eu acho que fica um livro mais fácil de ser digerido e mais direto ao ponto do que a mãe lá na ponta, o mãe, o pai ou a pessoa que tá cuidando da criança precisa saber. Então, esse aqui é uma recomendação que eu acho que serve pra muita gente. Além disso, sobre cuidados e criação com os filhos, eu acho que tem algumas pessoas que eu acompanho o trabalho e que compilam também essas informações. Quando a gente acompanha várias pessoas que falam do mesmo assunto, a gente vê que os assuntos acabam se repetindo, mas eles têm uma linguagem de fácil acesso, eu acho, para a maioria das pessoas. Então, eu tenho aqui também 2 livros para indicar, de pessoas que eu acompanho na internet, que eu não li os livros, mas que eu imagino que sejam... É uma vergonha até dizer que eu não li, porque eles são curtinhos, é bem tranquilo de ler. Na verdade, eu li uns pedaços
pedaços. A Raiva Não Educa, A Calma Educa, da Maia, e da Educar Sem Pirar, da Psimama. Eu olhei alguns pedaços de alguns assuntos que eu tava interessada, e elas têm uma linguagem bem acessível e explicam de uma maneira bem fácil de entender e bem explicado, digamos assim, né? Então, eu não li eles todos, mas eu acho que são bons exemplos, assim, de livros que vocês podem ter um basicão, assim, ter um norte, assim, de por onde começar. E aí, fora isso, eu acho que eu já comentei em outro vídeo, mas não tenho certeza, Schiller também lê alguns livros. E a gente meio que faz assim, eu leio um livro, eu conto pra ele mais ou menos o que eu aprendi, ele lê outro livro, ele conta mais ou menos o que eu aprendi, porque daí a gente é mais eficiente. Eu pergunto pra ele assim, olha, do que eu sei hoje, do que eu já aprendi, dos livros que eu li, do que eu já pesquisei, tu acha que vai fazer bastante diferença se eu ler esse livro que tu leu também? E daí, ele geralmente me diz, não, tu já sabe isso aqui que a gente tá tratando. Ele traz alguns exemplos, experimentos, mas tu já tá sabendo. E ele me conta algumas coisas que ele aprendeu, e a gente meio que troca isso. E aí eu perguntei pra ele, dos livros que tu leu, quais tu acha que vale recomendar? Então é a recomendação do Schiller, tá? Mas eu teria lido se ele não tivesse lido e teria me dito, não, a gente já tá sabendo isso aqui, ou ele me fala algumas coisas, insights que ele acha importante. Então são 3 livros que ele leu e que ele me recomendou. O primeiro é Montessori e Toddler, que muitas pessoas perguntam, ah, Morgana, que livro tu já leu de Montessori? Porque as pessoas sabem que a gente aplica muitos conceitos de Montessori. Eu gosto de muitos, apesar de não ser totalmente a linha Montessori, né? Não é 100% do que a Montessori pregava que a gente pratica aqui, mas a gente usa bastante, né, mesmo na criação das crianças, as práticas que Montessori é a favor. O livro que o Schiller leu foi Montessori e Toddler. Eu não sei se tem tradução em português, se tiver eu vou colocar aqui, tá? Se não, eu coloco a capinha dele em inglês. Ele gostou, ele falou que aprendeu várias coisas, me trouxe vários insights na época que ele tava lendo também. O segundo é O Livro que Você Queria que Seus Pais Tivessem Lido. Eu acho que esse eu deveria ter lido, porque eu recebo muita indicação. A Emília, que montou o curso junto comigo, também leu e falou, esse livro aqui é muito bom, ela usou pra várias referências ali do que ela me ajudou a construir no curso, então esse é um livro que eu acho que é legal. Pelo que o Schiller falou, ele fala muito sobre a gente parar pra pensar nos comportamentos que a gente não quer reproduzir que os nossos pais tiveram, validação de sentimentos das crianças, acaba esse tipo de assunto que alguns outros livros também abordam, né, mas eu acho que ele deve ser escrito de uma maneira legal, assim, pra fazer que essa compreensão seja válida. Aliás, sobre esse não repetir os comportamentos que os seus pais fizeram, ou tentar refletir sobre a criação que a gente mesmo teve e no que isso nos impactou, um livro que eu recomendo pra vocês, e que eu li, inclusive eu fiz o prefácio desse livro, é o Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, que é o livro da Maia também, é outro livro da Maia, né, o segundo dela. Esse livro é um livro legal pra quem teve uma criação que não foi do jeito que gostaria, ou que não gostaria de repetir alguns padrões, ou gostaria de avaliar como foi a criação antes de colocar isso em prática, ou mesmo que já tá colocando em prática, né, pra fazer essa autorreflexão, essa autoanálise, pra entender como a gente foi tratado, pra que a gente consiga trazer o que foi bom da nossa criação pra criação dos nossos filhos, mas que a gente consiga filtrar isso e não repetir um ciclo de atitudes ruins que talvez os nossos pais tiveram, porque os pais deles tiveram com eles, e assim vai indo, né? É uma quebra de ciclo ali. Então esse livro é um livro que eu recomendo, eu li, eu fiz o prefácio dele, né? Gostei muito. Outra que o Schiller falou, que eu acho que não faz muito tempo que ele leu, que é How to Talk So Little Kids Will Listen, tô lendo aqui. Não li também, mas o Schiller gostou dele, mas ele repete de novo como falar para as crianças te escutarem, na verdade, né? Fala muito de validação de sentimentos, de comunicação, muitos desses acabam entrando nos conceitos que são parecidos com comunicação não violenta, de validar o sentimento do outro e conversar de maneira objetiva, enfim, ele repete bastante, pelo que o Schiller me passou, as questões relacionadas à comunicação não violenta. Então esse é o compilado, assim, de livros, assim, mais específicos que eu tenho pra indicar. Minhas indicações do Schiller também. E aí tem outra categoria de livros que são um assunto que eu gosto bastante de falar, que é sobre o uso de telas. Eu já recomendei 1000 vezes esses livros, mas eu vou recomendar de novo. Tela com Cautela, que é da Roberta Ferec e da Rafaela Carvalho, e A Fábrica de Cretinos Digitais. São 2 livros que falam de maneiras diferentes sobre o uso de telas por crianças. A Roberta e a Rafaela, elas falam de uma maneira bem mais acessível. Elas falam brevemente sobre a importância do porquê que a gente deveria ter o controle de telas, recomendações dos órgãos de saúde e tal, e falam mais em atitudes práticas do que fazer no dia a dia pra tirar a tela da criança que tá usando muito, pra já não incentivar o uso de telas já desde cedo. Então ele é bem prático pro dia a dia. E já o Fábrica de Cretinos Digitais é de um pesquisador francês, o Michel Desmourget, não sei como é que fala isso. Ele faz uma tese de doutorado aqui quase, buscando artigos científicos e pesquisas para evidenciar os aspectos diferentes do que ele fala, dos vários âmbitos de prejuízos que as telas, os diferentes tipos de telas têm para saúde das crianças, principalmente. Ele explora
idades, ele explora argumentos que as pessoas dão às vezes, mas ajuda, isso pode ser educativo, e daí ele vai lá, será que pode ser educativo mesmo? Daí ele pega uma pesquisa e debulha aquela pesquisa pra mostrar os detalhes. Ele é muito técnico, então não é um livro tão fácil de ler, mas eu amei. Eu acho que é uma das minhas principais referências até hoje. São os estudos que ele usa aqui. Ele é maravilhoso. Eu recomendo pra todo mundo, assim, a gente lê e não tem como achar que é só, tá tudo bem. Esse excesso de uso, né, que se dá pelas crianças e pelos adolescentes, até pelos adultos também, ele fala também disso, né. A gente tem que olhar com mais cuidado isso, porque é uma questão de saúde, tanto pras crianças como pra gente, mas especialmente pras crianças que estão em desenvolvimento. Tem um livro novo que eu já comprei na pré-venda, ainda não chegou, mas que eu tô vendo muita gente falar também, que é Geração Ansiosa. Eu acho que ele vai estar disponível só no mês que vem pra ler, mas eu já tô louca pra ler, que é sobre esse assunto também. Esse assunto me interessa muito, porque é um assunto muito atual, e eu gosto de saber o que tá tendo de pesquisa. Sempre tem pesquisas novas atualizando, cada vez mais preocupantes, mas eu acho importante que a gente tenha consciência disso pra decidir tomar as nossas atitudes do dia a dia baseado na informação que a gente tem, né? E aí, por último, eu queria recomendar também que tem pessoas às vezes que querem, eu quero ler sobre maternidade, mas não quero necessariamente ficar aprendendo coisas específicas, eu quero refletir, eu quero, sei lá, sabe posts de Instagram que a gente vê ali um textinho e a gente se identifica, a gente reflete, aquilo acrescenta no nosso dia a dia, porque é uma novidade e é um aspecto diferente da nossa vida depois que a gente é mãe ou depois que a gente tem filhos, e parece que só outras mães vão se identificar, ou às vezes a gente acha que é só com a gente lê um texto e a gente vê, não acontece com outras mães, que coisa boa isso. E são uns livros meio que de crônicas, assim, né, livros sobre situações cotidianas da maternidade. E aí eu tenho 3 pra indicar pra vocês. Um deles, eu acho que esse livro aqui todo mundo já ouviu falar, 60 Dias de Neblina, é um dos mais famosos desse, é best-seller, né, foi vendido muito, que é o da Rafaela Carvalho. Eu li ele quando eu tava grávida da Alice, eu acho, quando a Alice era pequenininha. Então ele é muito legal, ele pega vários aspectos, especialmente do puerpério, assim, dos primeiros dias ali de novo bebezinho na vida, então eu acho que muita mãe se identifica com muitas das crônicas que tem ali. Outro que eu li, que é da Mãe Fora da Caixa, da Thaís Vilarim. Ele também é de crônicas, várias dessas fases da maternidade, relacionamento, gravidez, questões que acontecem, né, no início da nossa jornada de mãe. E outro é o da Roberta Ferec. Esse aqui não necessariamente é pros primeiros meses, assim, né, ele é situações de mães no geral. Ela tem 3 filhos e ela tem uma escrita muito bem humorada. Então, esse aqui eu também recomendo pra qualquer idade aí das mães que quiserem curtir uma escrita gostosa de ler, que a gente se identifica também. Mas um outro que eu deixei até por último pra falar, porque foi um livro que mais me marcou dessa história toda, dos que eu li, foi um dos primeiros que eu li na gravidez da Alice, na primeira gravidez, que foi o livro Bésame Mucho, que é de um pediatra espanhol, bem conhecido até, ele tem uma coluna na revista Crescer, que é do Carlos Gonçalves. Esse livro eu acho que foi a primeira referência que eu tive de a gente olhar pra criança como um ser imaturo, com cérebro imaturo, que não consegue ainda ter um monte de percepções que a gente consegue. Esse serzinho que chegou no mundo que não sabe o que tá acontecendo e que qualquer barulhinho pode assustar, e ele não sabe que ele tá seguro ainda, né? Ele pode achar que ele tá no meio da floresta e qualquer barulhinho pode ser uma ameaça à vida dele, ele pode se assustar. Então ele faz a gente ter essa visão empática para aquele bebezinho que recém-nasceu. Eu acho que pra mim foi muito importante pra me ajudar a ter empatia e olhar o mundo sob os olhos da criança, assim, logo lá, bem no começo, foi a primeira referência que eu tive com relação a isso. E eu gostei muito, eu acho que isso fez bastante diferença pra mim. Mas eu sempre falo que livros, eles são melhores ou piores de acordo com o nosso momento também, né? O que a gente tá precisando naquele momento, o que pra gente vai fazer mais sentido e impactar mais em cada um dos momentos da nossa vida. Então talvez você vai ler e talvez não te impacte tanto, mas pra mim foi muito importante. Eu queria ressaltar, assim, sabe, que pra mim foi um dos livros que mais me marcou. E aí de todos esses livros aí que eu li, e que tem muitos que eu recomendo fortemente, a maioria deles são de assuntos específicos. E eu não acho necessariamente que todas as pessoas têm que ler de assuntos específicos, porque, sei lá, mesmo sobre sono, algumas pessoas às vezes simplesmente vai ser tranquilo e não vai precisar ler um livro sobre sono, ou sobre parto, como eu falei, né? Não necessariamente precisa se ler um livro sobre isso, então vai depender muito dos interesses, das fases de cada uma das pessoas. Eu acho que como o livro impacta em cada um, né, essas escolhas, assim, esse resultado que ele tem na nossa construção do nosso caminho, ele é diferente de uma pessoa para outra. Então, nunca consegui dizer, esse livro aqui
aqui, ó, se você ler esse aqui, eu tô tranquila. E por isso que eu criei o curso, o Essencial da Maternidade. O que eu fiz nesse curso? Eu compilei esses conhecimentos do que eu peguei, porque as pessoas me pediam muito, escreve um livro, faz um curso, me diz o que é mais importante, que livro eu tenho que ler, que livro eu tenho que ler, tanto que esse é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que livro eu tenho que ler. E eu, ai gente, é difícil dizer um livro que tu tem que ler. Talvez eu te dar um compilado de livros aqui, mas mesmo assim, cada um fala de um aspecto de maneira separada, ele não tá te conduzindo de uma maneira única, né? E por isso que eu achei que seria legal eu criar esse curso, porque eu consegui botar, e ele ficou lindo, gente, consegui botar ele do começo ao fim, assim, ó, te pegar pela mão e te dizer assim, ó, vem cá. Não sei em que parte tu tá da tua jornada, mas vou considerar que tu não sabe nada disso aqui. Se tu não sabe nada disso aqui, vamos começar por esse caminho aqui? Olha pra tua vida, olha pra tuas prioridades, depois a gente passa por outras coisas. Por que é importante estar presente pro teu filho? O que teu filho precisa? O que os estudos dizem? O que os estudiosos dizem? Porque eu fiz isso pra minha vida. Eu peguei todos esses livros aí que eu li, e todos os estudos, e fui construindo o meu caminho da minha maternidade do meu jeito, do que fazia sentido pra mim, de tudo isso que eu aprendi e que eu construí. Eu não peguei assim, se o livro fala isso, eu vou fazer isso, XYZ, porque isso é enlouquecedor, isso é loucura. Então, o que eu fiz foi ir construindo esse caminho, e de uma maneira que ficou muito claro pra mim, muito fácil. E eu acho que eu consigo trazer isso pra minha maternidade de uma maneira leve, porque pra mim ficou claro, muito claro quais são as minhas prioridades, o porquê que eu faço o que eu faço, por que eu faço escolhas, por que eu decido que a minha criança não vai ter tela todos os dias da semana, por exemplo. Porque eu estudei aquilo ali e eu tô tranquila, isso não é difícil pra mim, não é difícil de decidir, é leve pra mim. E por isso eu consigo trazer leveza na minha maternidade. E eu queria mostrar pra vocês como eu fiz isso, pra que vocês conseguissem construir o caminho de vocês também e conseguissem trazer essa tanto informação, que a gente precisa dessa informação pra nossa maternidade se construir de uma maneira consciente e segura. A gente precisa de informação, então eu tentei nesse curso trazer informação, tentei te mostrar a importância do autoconhecimento pra você se entender as suas questões, pra conseguir conduzir o seu caminho. Você não vai conduzir o meu caminho, você vai conduzir o seu caminho, entendendo o que é prioridade pra você e o que é importantíssimo, que é essencial, como o próprio nome diz, pra que essa criança se desenvolva bem e feliz. E dentro dessa compreensão, desse entendimento, você consegue criar esse caminho pra construir o seu caminho da sua maneira, do seu jeito, mas embasado em evidência, em conhecimento do que realmente é importante, do que você não pode abrir mão. E é o que eu mais falo nesse curso, assim, do que isso aqui não é opcional, isso aqui você precisa fazer. Mas todo o resto, a maioria do que tu escuta ali, que tem que comprar coisinha de não sei o que lá, tem que usar roupa tal, tem que fazer o não sei o que tal, isso aí tudo pode ser opcional. Então esse curso tá lindíssimo e te ajuda a criar o seu próprio caminho. Eu recebo feedbacks muito positivos das pessoas que estão fazendo, só recebi feedback positivo até agora, e eu tenho certeza que tá fazendo diferença na vida de muita gente pelos feedbacks que eu tô recebendo. Como eu falei do curso aqui, vou deixar o link aqui embaixo das inscrições. Eu abri inscrições essa semana, então se você tá vendo o curso agora nos próximos dias, você pode clicar no link e ver todas as informações e se inscrever se você quiser fazer o curso. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo no futuro e as inscrições não estiverem abertas no link aqui de baixo, você pode deixar seu e-mail para ser avisado quando a próxima turma abrir, mas as informações vão estar no link aqui na descrição, tá? Por último, nesse vídeo eu queria deixar 2 recomendações de livros que não leio, porque são livros que eu não recomendo, tá? O primeiro deles é Crianças Francesas Não Fazem Manha, e por mais que eu tenha lido esse livro e eu tenha tirado algumas lições interessantes no livro, eu acho que ele tem muitas questões problemáticas. Ele começa pelo título, né? Crianças não fazem manha, não tem birra que seja, né? Não tem criança que não faça manha, não faça birra, porque isso é um comportamento natural e esperado da criança, então ele já começa errado. Mas ele tem muitas questões ali dentro do livro que são questionáveis, que ele induz a gente a quase adestrar a criança, e isso vai meio que contra o que eu acredito de a gente ter um respeito mútuo entre as crianças e entre a gente. E o segundo livro, que eu não recomendo, que eu não li, mas eu vi trechos e eu vi muitas recomendações negativas com relação a ele, que é um livro que faz treinamento de sono, te ensina a fazer treinamento de sono com a criança e a deixar a criança chorando por muito tempo para que ela aprenda, entre aspas, a dormir sozinha. Então, esse livro também é um livro muito famoso, muitas pessoas leem, eu fico preocupada com essas pessoas lendo e achando que aquilo ali é ok quando não é ok, porque tem muitos estudos que mostram qual o problema disso pra tu fazer com a criança, né? Alguns trechos do livro falam que a criança te manipula e algumas coisas que não fazem sentido, assim, ele não tem evidência pra estar falando aquilo e ele não considera os prejuízos que tu fazer aquilo pode causar. Então, não recomendo esses 2 livros, era só pra finalizar, assim, eu acho que às vezes tu dá uma dica do que não ler, pode ser quase tão mais útil do que ler.
E é isso, ficou um vídeo mais longo do que eu imaginava, mas como eu falei, não era um assunto tão rapidinho de ser falado. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou e que se interessou no curso, vou deixar o link aqui na descrição e o link dos livros também que eu tiver, eu vou botar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E se gostaram também, se inscreva aí no meu curso porque ele tá lindão, bem completão. Tô muito orgulhosa dele. Um beijo!